a gente vai resolver o exercício 1014 chamado consumo e ele fala o seguinte: calcule o consumo médio de um automóvel sendo fornecidos a distância total percorrida em quilômetros e o total de combustível gasto em litros. Então, nos exemplos de entrada, a gente recebe dois valores, sendo que o primeiro aqui é a distância total percorrida e o segundo é a quantidade de litros gastos para que esse automóvel percorresse essa quilometragem aqui, certo? Então, a gente tem que fazer um cálculo e descobrir qual é a média de quilometragem percorrida por litro, beleza? Então, eu vou copiar esses dois valores, vou jogar aqui no nosso arquivo de teste e eu recomendo que você veja os vídeos anteriores, caso esse aqui seja seu primeiro, para você entender para que serve essa instrução que tem aqui em cima, mas caso você não saiba, ele faz basicamente o que eu deixei escrito aqui, beleza? Então vamos lá. Vou criar uma constante chamado valores e ele vai receber o valor do input e a partir dele a gente já vai aplicar um método split para dividir esse valor que a gente recebeu ali a partir dessa quebra de linha, beleza? Então aqui, ó, se eu jogar no console.log, a gente já sabe que o item que tá ali no índice 0 é o 500 e o que tá no índice 1 é o 35. E como ele tá envolvido aqui por aspas simples, esse valor aqui é uma string. Só que nesse exercício não é necessário a gente converter essa string em número, porque o JavaScript ele já vai fazer isso de forma implícita, beleza? Sempre que você faz uma divisão e esses valores podem ser convertidos para número, o JavaScript ele já faz isso de forma automática. Agora que a gente já tem esses valores, eu vou fazer uma desestruturação aqui, porque em vez de armazenar esse vetor dentro aqui de valores, eu já vou desestruturar ele aqui no início, porque vai ficar muito mais fácil. O primeiro é a distância percorrida, então distância percorrida, e o segundo é esse aqui, ó, que é o combustível gasto. Então, combustível gasto. Então já temos esses dois valores. O que a gente precisa calcular é o consumo médio. Então, vou colocar aqui, consumo médio vai receber a distância percorrida dividido pelo combustível gasto. E a partir disso aqui, a gente já tem aquele valor necessário para deixar lá na saída que o exercício pede. Vou até imprimir aqui no console, deixar um console.log, passando o consumo médio, na verdade consumo médio com o O no final. Ele já vai falar aqui, ó, que é o 14.2857, né? É aproximadamente esse valor aqui. Só que na saída, o URI pede que a gente faça um ajuste aqui, né? Que seja impresso somente 3 casas após o ponto decimal aqui. Então o que a gente vai fazer? Vou colocar aqui um ponto to fixed, passando o 3 aqui como parâmetro. E agora a gente já pode concatenar com esse texto. Então vou colocar um mais e assim, beleza? Vamos ver que tá o 14.286, exatamente o que tá ali. Vou pegar esse outro para fazer um teste. Tem que estar 18.119, então tá correto. Então eu vou copiar isso aqui que a gente desenvolveu. A partir da linha 2 para baixo eu vou retirar, né? Agora eu vou enviar aqui e ver o que o URI fala pra gente. Ele vai passar por alguns testes, né? Vai ter uma pilha de testes aqui e ele vai falar pra gente se foi aceito ou não. Vou vir aqui em submissões. Então nosso exercício ele foi aceito porque ele estava correto. Continue assistindo aí porque tem uma playlist já com vários exercícios aqui do URI resolvido, beleza? A gente se vê no próximo vídeo.